A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Quinta-feira, 13 de agosto, está no ar mais um programa Pense Comigo aqui no Estúdio 48 Podcast. Eu sou o Lucas Lorde e vamos começar aqui mais um programa nesta tarde maravilhosa aqui de muito calor. Eu estou aqui com ele, o escritor que você já conhece, né? Sempre apresenta aqui comigo os programas do Pense Comigo. E o ano que vem eu vou lançar um livro e se eu for 5 ou 10% do que ele é como escritor, para mim já tá bom. Estou aqui com ele, escritor Carlos Araújo. Beleza, Araújo? Como você tá? Beleza, tudo Preparado ótimo, aí mais um tudo programa? bem. Ou faz tempo que a gente não faz um programa aqui, só nós dois, né? Faz 2 meses. Esse bate-bola aqui. É sempre bom. Assunto aqui que a gente vai falar, Assim pessoal. a gente troca ideia, bate uma bola. Eu tava com saudade já. Como fala no campo Como que esportivo. é? Tabelinha. A gente vai falar sobre esportes aqui também. Porque o assunto tem a ver com esportes também. A gente vai falar de batalhas, mas não é só batalhas no campo de guerra, assim. Vamos falar de batalhas em todos os sentidos. Tem não batalhas... é só batalha tradicional, né? Isso. Batalhas no campo esportivo, batalhas no campo da vida, do esporte. E eu vou pros recados aqui, Araújo. Ó, tá vendo esse... Caiu aqui? Às vezes cai, Lucas. Às vezes cai, como já aconteceu uma vez com você. Esse livro aqui, ó, O Ódio Solto no Pasto, é o próximo lançamento do Araújo, que ele já está ansioso. O livro tá para chegar quinta-feira, pessoal, o livro físico. E vai ter um lançamento na Bienal do Livro de São Paulo. Ô, Araújo, que chique, hein, mano? Bienal do Livro de São Paulo? É um sonho. O evento um gigante sonho. lá que vai ser no... Fazer um lançamento na Bienal. Vai ser no AMB, né? No Anhembi, no pavilhão do Anhembi. E vai ser dia... Ó, pessoal, vai ser dia 13 de setembro, das 14 às 15h30, né? Exatamente, no estande da Viena. Sim, vai ser um grande evento. Vai ser um grande evento e é o seguinte, eu tô pensando como que a gente vai organizar a fila lá. Porque a gente tá esperando muitos leitores lá. Faz uma fila. É o jeito, né? Se aparecer bastante gente, é o jeito. Eu tô confiante, Araújo. Esse livro tem uma particularidade. Ele está saindo em 2ª edição. Ele é um livro que já tem um prêmio importante. Prêmio Sorocaba de Literatura. Prêmio Sorocaba de Literatura 2023. Uhum. E por que em 2ª edição está sendo lançado agora? Porque a primeira edição eu fiquei com medo de não aparecer ninguém. Como eu, totalmente desconhecido, lançar um livro, um romance, eu acreditava na qualidade desse romance, mas ninguém me conhecia. Então eu pensei, não vai aparecer ninguém. Então para eu ficar sentado e sem ninguém, ia ficar muito frustrado. Agora, como no ano passado, este outro livro, Um Brinde ao Nada, houve 2 lançamentos e foram muito bons em termos de público e de venda, aí eu acredito que O Ódio Solto no Pasto vai surpreender. E na Bienal, é um lugar de milhares de pessoas, né? Lá, em todos os dias da Bienal, devem comparecer mais de 700 mil pessoas. Sim. E esse dia do lançamento do Ódio lá, é o último dia da Bienal. E o último dia é o dia de maior número de público. Porque a turma então deixa... é muito intenso. Tem muitas pessoas que deixam para ir lá no último dia, né? E lembrando também que o Pense Comigo aqui vai também lá na Bienal fazer o evento, né? Fazer externa, perguntar para as pessoas, né, Araújo? A gente vai lá, é um quadro nosso que a gente tem aqui também, além do programa aqui com convidados, que é o quadro Pense Comigo na Rua, que a gente vai na linha de frente, a gente vai no evento, entrevista as pessoas, depois posta no Instagram. Inclusive, lembrando, pessoal, aí, segue nossas redes sociais aí no Instagram, Pense Comigo, Estúdio 48, se inscreva aí no YouTube do Estúdio 48, fortaleça a gente aí e ajuda no engajamento. E Araújo, lembrando também que o Ódio Solto no Pasto tem muitas batalhas lá também, né? Tem a própria batalha do protagonista, Ciro Vale, para se preservar num terreno de muito risco, um terreno hostil, que é o lugar em que ele vive, que é todo o clima que o cerca. Ele é um anti-herói, ele é um predador e um protetor. Então ele tem que se autopreservar, proteger pessoas que ele adora, que ele ama, que são queridas, e também ele tem que contra-atacar porque os inimigos dele são muitos. É um desafio a todo momento. É um livro
que conta uma história que tem o ódio como fio condutor Uhum. das relações humanas de poder, e ao mesmo tempo é uma grande aventura, porque cada passo que ele dá é uma aventura diferente. Uhum. Lembrando que também o Brindel Nada vai concorrer ao Prêmio Sorocaba deste ano, né? Assim como ocorreu com o ódio. Vou escrever. Vai Vou escrever. escrever. Não, mas eu tô confiante É. vai Vou escrever. que vai ser um bom prêmio aí, vai ser concorrido, mas estou confiante no Brinde, que é um grande livro também. E Araújo, eu vi antes da gente começar aqui o assunto em si, eu queria perguntar um negócio para você. Eu vi o seu vídeo lá nas suas redes sociais, que você posta todo dia, né? Você gosta das redes sociais, você gosta de postar todo dia. Acho que você posta mais de 3, 4 publicações todo dia. Eu vi um vídeo lá seu que o título era assim, eu achei intrigante. Será que devo ir ou será que devo ficar? O que quer dizer essa pergunta, Araújo? Você acha que você deve ir ou você deve ficar? É porque isso tem a ver também, e não é original esse tipo de pergunta. Ele tem a ver também, claro, eu não pensei nisso na hora, mas tem a ver com ser ou não ser. A gente está pensando o tempo todo em fazer ou não fazer, em ser ou não ser, e isso inclui o ir ou ficar, porque a mobilidade é uma condição da gente, é uma condição humana. Você está sempre em deslocamento, independentemente da distância. Então, tem hora que você quer ir, mas alguma coisa quer que você fique, depende das circunstâncias. Então, a mobilidade depende das circunstâncias e do tipo de deslocamento, da distância, do custo, do que você vai fazer. Você tem que ter um roteiro, você tem que saber aonde você vai, o que você vai fazer lá, e tem que saber também a hora de voltar. Lembro de uma situação, quando você escala o pico de uma montanha, você tem que lembrar que chegar ao pico é só a metade do caminho. Você vai ter que voltar. Então, todo cuidado você tem que ter. E há viagens que você não consegue fazer por deslocamentos que são impossíveis de serem feitos na realidade. É aí que entram a leitura e a escrita. Porque pela leitura e pela escrita, você pode se deslocar na imaginação. Aí no tempo, no espaço e no tempo, você pode ir ao passado, no presente, e também pode até viajar, se deslocar ao futuro, dependendo da história onde você está envolvido. Tá vendo como é complexo o movimento de ir e vir? Para onde, fazer perigoso, o quê? Né? E quando você vai lá, chegou, mas você tem que... isso é só metade do caminho. Você vai ter que voltar, ou não. Você pode ficar lá também, mas depende do que você vai fazer. E se você ficar, vai ser uma mudança assim total na sua vida. Bela explicação, Araújo. E eu curto todos os seus posts lá, todos os seus stories. E também parabeniza a pessoa que sempre posta lá para você, né? Você tem um assessor que posta lá, né? Você. Você que posta. Porque obrigado. Eu não sei lidar com essas questões de internet. Né? Você que é o fera das redes sociais. Da parte operacional. Que opera tudo. Araújo, eu tenho uma pergunta aqui bem difícil para você agora, hein? Com relação à literatura. Bem difícil mesmo. Você vai ter que... E aí, no fundo da sua cabeça, vai ter que trabalhar aí. Se fosse para escolher esses 3 escritores para trazer aqui no podcast, se eles fossem vivos, né? Vou dar os nomes. Machado de Assis, Jorge Amado ou Guimarães Rosa. Escolher só um para trazer aqui no podcast como convidado. Quem você traria? 3 grandes nomes da literatura brasileira, latino-americana e mundial. 3 grandes escritores de projeção que têm obras monumentais, livros assim muito queridos do público e da crítica, e você me coloca nesse impasse. Você sabe que eu adoro esses escritores aí. Eu falei que a pergunta ia ser difícil. Mas eu faço um critério para diferenciar. Tudo começou com ele. A grande literatura brasileira começou com ele no sentido da projeção dessa literatura. Porque, claro, antes dele havia também literatura, muita poesia, ensaios. No século XVIII foi muito criativa a produção literária também, mas no século XIX ele nasceu, Machado de Assis. Então eu traria para um podcast como esse, numa provocação entre aspas que você está fazendo, uma provocação assim literária, eu traria o Machado de Assis, por conta de que ele é um pioneiro aí da
se você for levar em conta a literatura no sentido da projeção de público e de qualidade também. Aí é Machado de Assis. O Marcos Latino está perguntando aqui, o Marcos Latino, eu queria agradecer pela presença, o Marcos Latino em todos os nossos programas, ele sempre que pode, comenta, está presente aqui, muito obrigado, Latino. Boa tarde, companheiros, ele pergunta aqui se a gente é pai e filho. Sim, há 35 anos. Há 35 anos eu conheço o Araújo aqui. Há 35 anos. Viu, mas não precisa nem, assim, tentar ver um pouco, né, assim, não precisa nem tentar descobrir se é mesmo, porque só olhar a cara, viu, Latino? Eu só falta o óculos. E desobediente ainda, sabe por quê? Porque eu sugeri que você não enveredasse pela literatura, porque a literatura é um caminho muito E eu não ia. lento, difícil e, assim, muitas vezes você acha que é impossível. E mesmo assim você resolveu escrever um livro. Então, que está pronto, né? Não, tá em processo de revisão, Revisão. tá sendo construído. Mas está pronto, é muito mas bom. É que lá, eu não ia por esse caminho, Araújo, só que é uma história que foi muito impactante na minha vida. Eu estava engavetado. Então você desobedeceu hoje, eu desobedeci. Tá vendo? Que nem você desobedeceu sua mãe e seu pai. Minha mãe sugeriu que... Então eu puxei isso de você, eu sou desobediente. Minha mãe ficou, assim, surpresa no sentido negativo quando eu falei para ela que queria ser escritor, e quando era criança ainda, aos 8 anos. E ela sugeriu que eu abandonasse essa ideia, porque como é que eu ia sobreviver? Então, aí você tem uma alternativa que eu criei. Você encontra uma profissão que te permite pagar as contas. Eu tive várias atividades antes de ingressar na atividade de repórter, mas aí virei repórter, me ajudou e me ajuda até hoje a me sustentar e, paralelamente, você segue a sua ficção, você vai produzindo as suas obras, os seus escritos. Aí você vai caminhando lentamente, mas em direção a algum lugar. Sim. Essa é uma história que eu vou lançar o ano que vem, pessoal. Você acha que eu já tenho algum problema eu já falar no que ela é inspirada ou espera? Espera, Lucas. Vou esperar. É melhor para o ano que vem. É melhor para o ano que assim vem. Você ativa a curiosidade. Então eu vou deixar o pessoal com curiosidade, não vou ficar dando muito spoiler. Exatamente. Então ano que vem, quando já tiver tudo encaminhado na edição, tudo eu revelo aqui, inclusive o título qual vai ser. A história, o título do que é inspirado, eu vou revelar aqui. E mais uma pergunta, Araújo, assim, parecida com essa do Machado de Assis, do Jorge Amado Guimarães Rosa. Agora, com relação às mulheres. Você citou 2 grandes mulheres, né? Quais Existem são muitas grandes mulheres. Eu citei essas mulheres no que diz respeito ao tema nosso, né? Uhum. De guerras. Uhum. Aí você estava perguntando, mulheres guerreiras. Uhum. Aí então, eu falei, tem muitas? Eu citei Joana d'Arc e as outras 2, quais são? Olha, mulheres guerreiras, a história tem Dandara, no Palmares, no Quilombo dos Palmares. Tem também, mais recentemente assim no tempo histórico, mas faz tempo. Tem também Maria Quitéria, na Guerra de Independência. Ela tem uma história interessante que é muito contada hoje, depois que recuperaram a importância dela. Ela precisou se vestir de homem para ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro e se destacou, foi descoberta e continuou e recebeu uma homenagem, uma condecoração do Dom Pedro I. Ela como um grande exemplo de soldado, de batalha. E também tem a Maria Filipa, na mesma guerra da Independência. Ela se destacou na Batalha de Itaparica. E também tem uma que era uma religiosa, não era uma guerreira no sentido de manejo de armas e de combate propriamente dito, mas ficou na história como uma guerreira também, porque enfrentou soldados. A Joana Angélica. Um grupo, uma tropa queria invadir o convento e ela se postou na porta para impedir a entrada deles e ela foi assassinada. Eles entraram no convento e ela conseguiu livrar a outras freiras, pedindo que enquanto ela confrontava a tropa,
elas fugissem pelos fundos. E elas fugiram. E ela, a Joana Angélica, entrou também para a relação dos heróis e heroínas brasileiros. Sim. E lembra também que a Joana d'Arc foi uma mulher que entrou para a história da França, tanto é que ela hoje é santa, né? Considerada santa francesa, uma padroeira da França, que na Guerra dos 100 Anos, entre o reino da França e o reino da Inglaterra, ela teve uma atuação decisiva que ela lutou na linha de frente, ela inspirou as tropas francesas, e a batalha que ela teve participação, que ela teve destaque, foi, se eu não me engano, foi no Cerco de Orleans. Deixa eu só confirmar aqui. Foi no Cerco de Orleans que ela teve uma participação decisiva. Enquanto você verifica aí, eu acrescento que as mulheres continuaram lutando, inclusive mais recentemente. Lembra que o exército soviético também teve grupos de mulheres em linha de frente, como aviadoras, inclusive, como snipers. Várias snipers ficaram famosas, entraram como exemplos de tiro. Eu inseri isso porque você estava buscando, pensei que você ia demorar mais. Então, mas achei assim que... Qual era a batalha? Cerco de Orleans. Que ela tem uma atuação decisiva, ela lutava na linha de frente, ela inspirou. A Joana d'Arc. Joana d'Arc, mas acusaram ela de bruxaria, que ela falava que tinha visões do arcanjo Miguel, não sei o quê, daí capturaram ela foi queimada na fogueira. Mas só para lembrar, isso era 1300, né? 1345. Era no final da Idade Média. 1300, 1400 era no final da Idade Média. Mas a Guerra dos 100 Anos é considerada o auge da Idade Média no quesito militar, sabe? Lá que foi as grandes tecnologias, as grandes táticas foi na Guerra dos 100 Anos. E a Joana d'Arc teve uma atuação decisiva, então hoje é considerada uma grande guerreira, uma grande mulher que entrou para a história aí, das lutas, das batalhas. E por falar em batalha, vamos começar aqui falando sobre as nossas batalhas de vida, né? As batalhas, elas têm assim, uma inspiração nas guerras, no campo de batalha, com tropas. Antigamente era assim, né? Tropas de um lado e de outro, uma oposta à outra, e que entravam em duelo de homens e de armas, as tropas. E táticas, né? Mas a guerra, a batalha, ela também ganha símbolos, efeitos simbólicos. Existe batalha no campo filosófico, no campo da sobrevivência. Você faz um tratamento contra uma doença, por exemplo, você está numa batalha pela sua saúde, pela sua vida. Você faz você trava uma batalha, por exemplo, para conseguir um emprego, para fazer um concurso, almejando o resultado que você sonha e a carreira que você quer seguir. Você trava uma batalha para alcançar um objetivo. Penso, no meu caso, por exemplo, travar uma batalha para realizar o sonho de publicar um livro, por exemplo. Eu realizei esse sonho pela primeira vez em 2012, com a publicação do livro Companheiros, A Hora e a Vez dos Metalúrgicos de Sorocaba. Então foi emocionante. O primeiro livro publicado, lançamento, com bastante gente, com centenas de pessoas. Foi um sonho realizado. Então, eu quis sempre publicar um livro, mas nunca tinha condição. Então é uma batalha. Existe a batalha literária também, nesse sentido. Que nem no meu caso, a minha primeira batalha que eu tive foi quando eu nasci. A primeira batalha que eu tive, venci. Porque eu nasci de 7 meses. Então eu tava com pressa de vir ao mundo. Eu não tinha paciência. Por isso que hoje eu sou sem paciência, eu sou apressado. Eu acho que é porque desde o nascimento eu já queria vir ao mundo com 7 meses. Não aguento mais ficar aqui. Eu quero vir logo a esse mundo, quero encarar como que é a vida, quero conhecer o que é isso aqui. Entendeu? E foi um risco, porque eu podia ter morrido antes, durante ou depois do parto. E depois que eu nasci, eu pesava 1 quilo. E era bem pequenininho, assim, sabe? Um saco de arroz de 1 quilo, um saco de feijão. Eu era daquele tamanho. Daí eu fui pra incubadora, fiquei 2 meses na incubadora. E daí eu passei de 1 quilo, daí eu comecei a ter 1,7 kg. Daí eu saí da incubadora e sobrevivi. E estando na incubadora, eu ainda estava correndo um risco. Então essa foi a minha primeira grande batalha da vida. Eu lembro que o médico falou, agora vamos torcer para ele não pegar nenhuma bactéria quando você estava na incubadora. Se ela me vê, né, Araújo? Quase todo dia, porque eu conciliava com o meu trabalho também. Na época era muito intenso.
quase todo dia. Agora sua mãe ia todo dia lá. Sim, minha mãe. Um abraço aí à minha mãe, Rita Ancila, que eu não vou, assim, se eu começar a falar dela aqui, do que ela, pelo que ela fez por mim, eu vou ficar emocionado, cara, eu vou acabar chorando aqui. Então, só mandar um abraço pra minha mãe aí, muito obrigado por tudo. E tem essas batalhas da vida, né, Araújo? Essa foi a primeira batalha que eu já nasci, já quase morrendo já, então... E no seu caso também teve muitas batalhas. Ao longo da minha vida eu tive muitas... No nascimento eu tive uma outra batalha também. Também, né? Eu e minha mãe corremos risco de morte. Uhum. E depois, aos 3 meses, eu tive uma ferida na cabeça, em todo o couro cabeludo. O médico disse para minha mãe que se eu sobrevivesse, eu ia ficar louco. E sobrevivi. Mas desobedeceu o médico. O destino desobedeceu o médico. Ou não, né? Mas falou que você podia ficar louco. Exatamente. Então, mas você não ficou louco. Hoje eu vejo a sanidade, a insanidade, vamos colocar com essas palavras, do ponto de vista filosófico. O que é a insanidade? O que é a sanidade? É um pouco louco também, né? Todo mundo. O que é a insanidade e o que é a sanidade? Existem pessoas que são sãs e que cometem as piores insanidades, as piores loucuras. Existem pessoas que são consideradas insanas e que não cometem as loucuras que as pessoas consideradas sãs praticam. Como, por exemplo, vou citar um exemplo na história, já que dentro do nosso tema. Imagina você, independentemente das razões, dos motivos que você alega depois, você autorizar a jogar 2 bombas nucleares sobre população civil. Me refiro a 6 de agosto, fez mais um aniversário agora, de data, 6 de agosto de 1945, a bomba primeiro em Hiroshima e depois, dias depois, em Nagasaki. Sim. Imagina alguém considerado são e detentor de um poder total de uma grande nação autorizando uma decisão como essa. Supostamente um detentor de poder que é considerado são e comete uma insanidade dessa. Porque... Entendeu o que eu quis dizer? É que nem o certo e o errado. O certo e o errado. O certo é você tomar tal atitude. Mas o certo perante o quê? Perante que norma estabelecida por quem? E o errado? O errado perante quê? Perante o quê? Uma coisa é sempre comparada à outra. Assim como os números. As coisas, as atitudes também são sempre o que ganham significados comparado a outros. No tempo, na geografia e no espaço também. Então, o que é certo e o que é errado? Essa é a resposta que eu dou, ao mesmo tempo, o que é loucura e o que é sanidade. O que é insanidade e o que é insanidade. Não dá para saber. O que pode ser insanidade... Depende muito envolve também a consciência, a sua consciência. Envolve moral. Por exemplo, o que é insano para mim pode não ser insano para outro. E o que eu acho muito perigoso é uma pessoa que é insana ter um poder tão grande, como aconteceu ao longo da história. Pessoas muito loucas, assim, muito insanas, capazes de fazerem tudo, terem um grande poder e isso afetar não só ela, não só uma nação, mas o mundo inteiro. Então esse é o grande perigo de você dar o poder para pessoas que não sabem usá-lo e tem essa insanidade na identidade, né? Então esse é o grande perigo. Eu vou dar até como exemplo, agora a gente está falando de batalha, antes de a gente, é uma proposta que a gente definiu no roteiro da nossa conversa, por isso que eu lembro disso. Antes de a gente entrar nas batalhas históricas, eu entrei por culpa minha, porque eu coloquei a questão das 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki. A gente voltou para... Mas existem as batalhas no campo esportivo também. Existem não é só as pessoas de batalha. Exatamente, é o que eu falei. Tanto é que eu acabei de falar que a batalha tem uma
uma figura simbólica. Tanto é que eu acabei de falar uma batalha de quando eu nasci. Exatamente. Eu quase morri, sobrevivi, No isso campo foi uma pessoal. batalha pessoal. Então isso no campo pessoal. Você falou da sua, da sua batalha pessoal aí também, que você quase morreu, tudo, que o médico falou que é você ficar louco. Você tem até a batalha literária para publicar um livro. Mas se bem que, não sei se você concorda comigo, eu ouvi dizer que quem lança livro é louco. Ou é apaixonado. É utópico. Não é no sentido utópico da palavra. Não é quem lança livro é louco, é uma das características. Quem lança livro pode ser louco, ou corajoso, ou uma pessoa triste, ou uma pessoa alegre, mas muitos dizem que quem lança livro pode ter a loucura também, né? No sentido utópico, é possível. Uhum. Utópico, eu quero dizer o seguinte: uma vez eu contei para uma pessoa muito querida que eu passei a pandemia escrevendo, ultimando meus 2 livros, que eram justamente O Ódio Solto no Pasto e Um Brinde ao Nada. Aí a pessoa, sabendo do meu envolvimento com livros, da minha paixão pela literatura, a pessoa, mesmo sabendo isso, perguntou assim, por quê? Ela achou que eu não tinha que ter tido tanta intensidade para terminar um livro. Mas por quê? Se ninguém te pediu esse livro, se o fato de você terminar o livro e colocá-lo no mercado editorial pode não fazer diferença nenhuma. A pessoa comentando, pode não fazer diferença nenhuma. E ninguém te pediu, ninguém te colocou prazo, pode não fazer diferença nenhuma. Então, o porquê daquela pressa em terminar o livro? Claro, era a pandemia, eu podia morrer, eu queria deixar, como havia muitas vítimas, né? Isso podia ser uma vítima também, qualquer um de nós podia ser uma vítima naqueles momentos difíceis de 2020 e 2021. Então, aí eu quero deixar pelo menos 2 das minhas obras concluídas efetivamente, né? Então, e a pessoa falou isso para mim. E aí eu fiquei decepcionado na hora, mas de repente, será que ela tem razão? Isso foi então, uma batalha do Aí eu vejo isso como você querer publicar um livro e ser apaixonado por literatura, por histórias, como uma utopia. E por que não? A utopia, quem vive sem utopia? É você acreditar num sonho, né? E quem vive sem utopia? É o que eu comparei recentemente, hoje mesmo estava falando. Viver sem utopia é viver sem sonhar. O que traz um problema para a juventude de hoje, por exemplo, comparada à juventude da década de 60, a geração de 68. Hoje a juventude tem muitas facilidades no campo tecnológico, de aproximação, de comunicação e de alcance do conhecimento também. Você tem até cursos à distância, tem tudo isso. Mas não tem utopia. As pessoas, hoje, a primeira geração de jovens que eu conheço, pelo menos, que sabe que vai ter uma condição de vida não melhor que a dos seus pais. Por exemplo, hoje, você querer se aposentar, você não coloca isso no seu horizonte. Não, eu, por exemplo, já tô entendeu? desistindo. Você não coloca isso no seu horizonte. Eu já nem penso nisso. E, ao contrário, a geração de 68, sem ter esses avanços, o benefício desses avanços tecnológicos, tinha muita utopia. E a utopia mobiliza as pessoas, inspira. A utopia também é fonte de criatividade. Não é à toa que era uma época, do ponto de vista cultural, artístico, muito criativa. Na música, na literatura, no teatro, no cinema, a geração de 68. Isso está faltando. Falta utopia para a juventude neste momento difícil, de terreno hostil que a gente vive, em que o horizonte está mais perigando acontecer uma terceira guerra mundial do que algo melhor para a humanidade. Isso é muito triste, por culpa dos homens, dos detentores do poder, como eu posso citar um deles aqui, Donald Trump. Sim. O pessoal que está chegando aí, deixa o like, comenta aí, compartilha, ajuda no engajamento. E Araújo, a gente falou aqui de batalhas pessoais, eu falei do meu nascimento, você falou da sua. Eu também vou fazer uma menção honrosa, que é uma batalha muito dura que eu tive, uma batalha financeira, que foi o pagamento do meu carro. Eu financei em vários anos, foi um boleto muito grande, um carnê muito grande, então foi uma grande batalha que eu travei. Pagar dívidas também é pagar batalha. dívida é uma grande batalha, cara, eu lembro até hoje, parecia que eu não tinha dinheiro. Parecia que chegar no final do mês e não sobrou nada.
Dinheiro sumia, era uma grande mágica. Uma das grandes mágicas que eu vi na minha vida foi na época que eu pagava meu carro. O dinheiro sumia. Era impressionante. Araújo, agora vamos falar nas batalhas esportivas. Eu sei que você tem uma aí muito interessante, mas eu vou falar a minha aqui. Que foi a disputa dos 100 metros rasos do atletismo, a final da Olimpíada de Londres, que é considerada a final dos 100 metros, a melhor final de 100 metros rasos da história. Porque nessa final em Londres, participou os homens mais rápidos da história. Quem que estava nessa final de Londres? Tava o Yohan Blake, Usain Bolt, Tyson Gay, Justin Gatlin, Asafa Powell, o Bailey, o outro americano, Richard Thompson, Trindade e Tobago, e o Martina da Holanda. Então esses homens eram os mais rápidos da história. E o Usain Bolt que era fora da curva. Então foi uma disputa absurda. O Usain Bolt ganhou. Foi campeão olímpico com o segundo melhor tempo da história. Ele fez 9,63. Segundo melhor tempo da história. Ele tem um recorde também, né? O recorde olímpico. Ele tem um recorde de 100 metros rasos. Quanto? 9,58, que ele fez no Mundial de Berlim em 2009. Que até hoje ninguém chegou nem perto desse. Nem ele conseguiu repetir. Nem ele conseguiu. Ele fez uma vez, nesse Mundial 2009, em Berlim, ele tentou bater o próprio recorde. Tentou, mas não conseguiu. Ele fez 9,51 no 100 metros e no 200 ele fez 19,19. Então ele nunca chegou nem perto. Ele só fez uma vez. A gente fala assim, ele só fez uma vez. Ué, mas fazer uma vez já basta. Ele entrou pra história, entendeu? Então ele tentou bater, não conseguiu. E eu acho que vai bater esse recorde dele, principalmente dos 100 metros. Eu acho muito improvável. Acho que nem daqui 100 anos alguém vai conseguir chegar nesse nível. Puxa, você tá falando aí, sabe que eu lembrei uma cena também, outra batalha, e que ela venceu, e que eu vibrei pra caramba. Lembra da Rafaela Silva na final lá do judô? Do judô. Nossa, que lá eu lembro, lembra na do Olimpíada do dela? Rio, 2016, essa batalha aí. Era uma batalha, assim, esportiva tem... Não, só que vamos dar o contexto. Em 2012, ela participou da Olimpíada também no judô, e ela perdeu na primeira luta. Eu não me lembro como que ela perdeu, se foi desclassificada. Não, eu acho que na verdade ela não perdeu. Por pontos, assim, perdeu de forma padrão. Eu acho que ela foi desqualificada porque fez um golpe. Se eu não me engano, foi isso. Ela não perdeu no padrão, foi desqualificada por uma infração. E daí depois disso a turma começou a arrebentar ela, racismo, tudo. E ela levou isso por 4 anos. Daí lá em 2016 foi um negócio de vingança para ela contra essas pessoas que acabaram com ela lá em 2012. E ela conseguiu levar o ouro. Ela levantou uma medalha de ouro. Cara, eu lembro do semblante dela, do rosto, na final, assim, ela com um olhar assim, sabe? Eu vou maravilhosa. Ganhar cara, ela foi com uma raiva, com ódio, assim, eu vou vencer de qualquer maneira, não importa o que aconteça. Cara, foi uma das vitórias mais emocionantes que eu vi numa Olimpíada, no esporte. A Rafaela Silva do judô em 2016. Na época eu tinha uma coluna de crônicas no jornal Cruzeiro do Sul, Outro Olhar, crônica aos domingos. Eu fiz uma crônica em homenagem a Rafaela Silva. Eu fiquei emocionadíssimo com essa vitória. Nossa, eu também, eu vibrei muito. Foi uma vitória épica. Épica, é isso mesmo. Existem as batalhas épicas, essa foi uma delas. Sim, e tem também no boxe, né? No boxe? No boxe eu destaco 2 batalhas épicas. Uma foi a luta entre o Muhammad Ali e o George Foreman em 30 de outubro de 1974, no Zaire, antigo Zaire, atual Congo, né? E ali, aquela batalha foi, a propósito do que eu ia citá-la hoje aqui, eu revi essa batalha hoje, ela está no YouTube, foi demais. Assim, o George Foreman era favoritíssimo, era o grande campeão, e o desafiante era o Muhammad Ali. E foi uma luta que também está contada num documentário chamado Quando Éramos Reis, que você pode encontrar no YouTube também. Era aquela batalha que
é realmente uma metáfora da vida. Aliás, eu sempre me perguntei, eu gosto muito do boxe, e sempre me perguntei por que eu gosto de boxe se eu não gosto de violência. Mas eu aí acho que isso foi muito alimentado duas também. pessoas se socando e a que soca mais é a que ganha, que conquista. É muito contraditório em relação ao que eu sou. Eu sou muito... Só que o boxe segue regras. E então ele tem essa linha que separa a violência do esporte. Ele segue regras. Tanto que, se você tomar cair, ser nocauteado, acaba ali. Você não vai continuar apanhando. Sim. Mas houve uma outra luta, que é outra também luta. Então, fica essa citada como uma grande batalha, uma batalha épica, em que o Muhammad Ali se sagrou campeão e mudou a história. Essa é considerada a maior luta a luta do século, né, como a turma costuma chamar, fazendo comparações. A luta foi no Zaire ou nas Filipinas? As Filipinas foi com Joe Frazier. Então, eu acho engraçado que essas lutas não foram em palcos conhecidos, tipo Estados Unidos ou na Europa. Foram em lugares bem distantes, né? Na África, na Filipinas, no Zaire. Havia, como tudo, né? Até a Copa, atualmente, o esporte também é usado como pelas relações de poder, né? Então, havia ditadores, como no caso do Zaire, que traziam essas lutas como propaganda do país. E também em conluio com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos... Então rolava muito money. Também, sempre foi... esporte sempre foi negócio também, uma indústria de entretenimento. Então, por isso que ocorreram essas lutas no Zaire e a outra nas Filipinas. Então, eram ditadores que traziam esses grandes astros do esporte para sediar essas lutas e o evento, que se tornava um evento mundial, fazia propaganda do país e do regime, né? E também teve aquela luta de boxe que teve até morte, né? Que foi entre o boxeador Mancini e do Kim. Você marcou aí, né? Kim, porque eu marquei porque o nome dele é difícil. Kim Duk-Ko. É coreano. O coreano, Coreia do Sul. E o Ray Mancini. Então, Ray Mancini é italiano? Acredito que ele é norte-americano mesmo. De origem italiana, mas é norte-americano. Eu vou pesquisar aqui só para ter certeza. Essa luta foi em 82. Ela tinha 15 rounds. O Ray Mancini era o campeão e o desafiante era o Kim Duk. E ele entrou... Ele era ítalo-americano. Ítalo-americano, então, e ele entrou ele entrou disposto a ganhar a luta, o Kim Duk. Tanto é que ele falou assim para a esposa, quando ele foi lá para a luta, ele falou assim, ou eu volto com o cinturão, ou eu volto no caixão. E os dois vinham de ótimos cartéis, eram ótimos lutadores. Quem era o favorito era o americano, o Mancini. Mas ele, Mancini, sabia que o oponente, o Kim Duk, era ótimo. Ele sabia que seria uma luta difícil. Ele, como lutador. Porque os lutadores se conhecem, eles se estudam e se conhecem. Tem aqueles meses, né? Que A torcida tem uma outra vibe, uma outra frequência, entendeu? A torcida e os apostadores têm outras frequências. Mas o atleta, ele normalmente conhece o outro perfeitamente, porque ele precisa disso para estudar a estratégia de luta dele. Porque, nesse caso, dentro do nosso tema aqui, essa luta também seria uma batalha. E foi. 15 rounds, e quando chegou no final, o Kim Duk não conseguiu mais, e ele foi internado logo em seguida, e alguns dias depois, 4 ou 5 dias depois, ele morreu. Essa luta, em função desse desfecho trágico, deixou legados, como a partir de então, os organizadores do boxe reduziram de 15 rounds para 12 rounds, o limite. Então foi por causa disso, então. Por causa disso. E também
passaram a ter mais cuidados com a saúde, no sentido de monitorar as condições de saúde do atleta antes e depois também, Uhum. mas monitorar no clima da luta, aí, dias antes, durante e depois, monitorar com mais rigor as condições de saúde dos atletas. Então, das tragédias, você não quer que elas aconteçam. Sim, com certeza. E nunca é bom que elas lições, aconteçam. Né? Mas você tem que extrair lições quando elas acontecem. Assim como acontece na aviação, o cuidado de todo acidente aéreo ser estudado para que um outro acidente naquelas condições seja evitado, assim também nas outras atividades humanas, assim também no boxe, em atividades esportivas, quando acontece alguma coisa assim, você estuda e extrai lições para tomar atitudes. Uhum. Então, mudou a história do boxe, com certeza. Foi a mesma coisa que aconteceu quando teve a morte do Senna, né? Que depois que ele morreu, eles começaram a se preocupar mais com a segurança do piloto, né? E no final de semana que o Senna morreu, tinha morrido o outro piloto também, o Ratzenberger, né? Ratzenberger. E ele morreu, teve um acidente muito sério com o Rubinho Barrichello também. E depois teve a morte do Senna. Depois que o Senna morreu, que começaram a se preocupar com mais segurança, na pista, nos carros, né? Começaram a ver uma maneira de evitar com que isso acontecesse novamente. Tanto é que hoje a segurança dos carros tá bem avançada, assim, tem até aquela que não tinha antes, mas isso já tem alguns anos já, né? Aquela parte assim que tem um capacete aqui e tem um ferro aqui que evita que estilhaços da pista possam atingir o capacete do piloto, né? Tem um ferro aqui que é muito resistente, daí se vir um negócio assim, bate no ferro e não atinge o capacete do piloto. Que nem aconteceu uma vez com o Felipe Massa, que ele tava assim, atingiu um negócio no capacete dele e atordou, quase que morreu. Por falar em Ayrton Senna, eu não perdia nenhuma corrida dele. Assistia toda a corrida dele. Era grandes batalhas na pista. Cada corrida dele era uma batalha particular. Sim. Se você levar em conta que toda corrida de Fórmula 1 é uma grande batalha, as corridas do Ayrton Senna eram batalhas particulares dentro dessa grande batalha. Por isso que ele tinha aquela projeção e tinha tanta torcida no Brasil e no mundo. Sim, um grande ídolo, o Ayrton Senna. Extraordinário. Eu lembro vagamente dele, porque eu era muito criança, mas eu lembro bem pouco, assim. Mas depois Você tinha 4 anos. Depois eu vi os vídeos dele, as corridas, eu assisti a série que tem na Netflix. Também eu passei a saber mais um pouco da história dele. E a gente falou de muitas batalhas esportivas, né, que são muito importantes, falamos das batalhas da vida, agora vamos para as batalhas no campo de batalha em si, né? Antes, eu lembro de uma outra batalha, essa batalha eu vi também. Qual, esportiva? Esportiva. Eu falei. O jogo Brasil-Inglaterra na Copa de 1970 com o Gordon Banks, que defendeu aquela que é considerada a maior defesa de todos os tempos ainda, ele defendeu a cabeçada do Pelé. Eu assisti, eu tinha 9 anos. Nossa, foi uma das maiores defesas, né? Se não a maior defesa. E aquele jogo, o goleiro Gordon foi uma Banks cabeçada, agarrava tudo. Era impressionante. Não, o que mais dificultou que além da força da cabeçada, a bola quicou no chão e para dificultar ainda mais. E mesmo assim o goleiro foi lá e buscou. E lembrando também, batalhas, tem outro jogo de futebol que foi uma batalha também, que foi a oitavas de final da Copa de 98, França e Paraguai. Que a França ganhou no gol de ouro, né? Na prorrogação. Que as únicas Copas que tiveram gol de ouro foram 98 e 2002. Gol de ouro, a famosa morte súbita, né? Então a França só ganhou no gol de ouro, na prorrogação. E foi um jogo muito difícil. O Gamarra jogou com o braço quebrado, né? Então foi um jogo assim dificílimo para a França. Talvez tenha sido o jogo mais difícil para ela. Batalha. Então foi um grande jogo. Além de outros jogos também naquela Copa foi uma batalha. Para mim, Brasil e Holanda, semifinal. Foi uma grande batalha também, um dos maiores jogos de Copa que eu já vi. Eu gosto sempre quando joga Argentina e Inglaterra. Também, então a Argentina... Depois da Guerra das Malvinas, sempre que eles jogam, entram em campo, também a partida extrapola, as emoções extrapolam o campo. Na Copa de 98 jogaram, em 86 jogaram, agora na última, agora aqui em 2026 jogaram. Então a Argentina e a Inglaterra, quando se enfrentam em Copa, é sempre aquela batalha.
A gente falou aqui de batalhas esportivas, agora vamos pro campo da batalhas, no campo de batalha em si. Eu posso falar até voltar para a época mais antiga, né? Época da, da República Desde Romana. o Ciro, no Irã. O Irã é uma Não. civilização. Não, Guerras não desde vou, o Ciro. não vou tão antigo também. Vou começar aqui na República Romana. Começar com Guerras púnicas. as Guerras Púnicas, que foi entre a República Romana e Cartago. A República Romana, Roma não era império ainda. Essas batalhas foram antes de Cristo. Teve a primeira Guerra Púnica, a segunda e a terceira. A primeira, que Cartago perdeu a Sicília. Daí a segunda, o Cartago queria se vingar, foi lá, perdeu também. E a terceira foi para colocar pá de cal, né? A Roma massacrou Cartago, aniquilou definitivamente na Terceira Guerra Púnica, mas o que ficou mais famoso mesmo foi a Segunda Guerra Púnica, que teve as façanhas do Aníbal, que foi general de Cartago, de ter ido lá nos Alpes da Itália, ter vencido batalhas, ter colocado Roma de joelhos. Só que também ele não soube aproveitar as vitórias e teve a batalha definitiva, que foi a Batalha de Zama, que ele perdeu para o Cipião africano, que foi general e senador romano e considerado um dos grandes generais da história de Roma, talvez o maior general de Roma, que ele venceu o Aníbal e foi o responsável pela vitória romana na Segunda Guerra Púnica. E Roma foi bem grato com o Cipião africano, porque quando o Cipião africano voltou para Roma como salvador, como grande responsável pela vitória de Roma, o Senado, a política de Roma era aquilo lá, né? Era uma bagunça, era conspirações, traições, e acusou ele de corrupção. E expulsou ele de Roma, considerou ele um traidor. Então Roma foi ingrato com o Cipião, daí o Cipião se exilou sozinho, morreu de causas naturais. Só que ele escreveu assim, ele ficou tão triste com o que Roma fez com ele, que ele até escreveu assim, que Roma, né, quando eu morrer, Roma não terá nem meus ossos. Essa Roma ingrata não terá nem meus ossos quando eu morrer. Você vê como que Roma faz com um general que salvou ela, né? Tem muito dessas ingratidões na história, né? E essa disputa entre Roma e Cartago era pelo domínio do Mediterrâneo. Pelo domínio do mar Mediterrâneo. Que os dois eram grandes impérios, né? Qual que é a sua teoria, no caso do Aníbal, para Aníbal não ter concluído a campanha dele e efetivamente tomado Roma? Cara, eu acho que nem tem aquele ditado, né? Ganhou, mas não levou. O Aníbal, ele ganhou várias batalhas, mas não levou a guerra. O Aníbal não sabia vencer, não sabia usar essas batalhas. Teve uma hora lá que ele estava rondando Roma, ele podia ter entrado em Roma, não entrou. Ou seja, você precisa... Ele venceu grandes batalhas. Você precisa saber o que fazer com essa conquista. Porque assim, o Aníbal era um general absurdamente incrível. Um estrategista, assim, nato. Dos maiores da história. Era um grande guerreiro. E o que aconteceu? No início, Roma tentava enfrentar ele de frente. Roma com exércitos muito maiores numericamente do que o de Cartago, o de Aníbal. Tentavam enfrentar ele de frente. E ele venceu diversas batalhas, mesmo sendo numericamente muito inferior. Ele emboscava os exércitos romanos. Roma perdeu milhares e milhares de exércitos para tentar parar o Aníbal. E daí o que Roma percebeu? Roma percebeu que se tentasse ganhar do Aníbal numa batalha, não ia ganhar, ia perder. Então, em vez de tentar pegar o Aníbal de frente, eles fizeram com que o Aníbal, eles negaram batalha ao Aníbal. Eles cortaram as linhas de suprimento do Aníbal e deixaram ele lá sem batalha. E o Aníbal lá, sem batalha, tendo suas linhas de suprimento sabotadas, ele não tinha mais como manter o exército e manter na Itália. Então não restou mais nada para o Aníbal a não ser voltar para Cartago. Então o que o Roma fez? Vamos vencer o Aníbal pelo cansaço. Vamos deixar ele sem suprimento, não vamos enfrentar ele, e ele não tinha o que fazer, e acabou voltando. Entra naquilo que você perguntou no começo que eu falei para você. Também é uma fala no sentido filosófico. Porque ir ou ficar. Uhum. Para ir, você tem que ter um destino, um roteiro, saber o que você vai fazer, senão você quebra a cara. Sim. Andar por andar, sem destino ou sem saber o que você vai fazer, você quebra a cara. Foi a história mostra isso. Isso que aconteceu com o Aníbal foi a mesma coisa que aconteceu com o exército de Napoleão na invasão da Rússia em 1812. Napoleão invadiu a Rússia com 600 mil soldados. Era o maior exército da história na época, né?
Daí o que aconteceu? O Napoleão foi direto para Moscou, Em linha reta. em linha reta. Só que o que aconteceu? O exército russo ficava negando batalha ao Napoleão. Então o exército russo foi se afastando. Só que ele usou até a tática de terra arrasada, que toda vez que ele saía, ele deixava tudo destruído. Fazendas, plantações, para quando o exército francês chegasse, não tivesse nada para usufruir do território. Tivesse tudo destruído. E daí o exército Napoleão foi avançando, a Rússia foi se afastando. E daí quando estava chegando perto de Moscou, daí que teve a grande batalha de Borodino, que foi a maior batalha das guerras napoleônicas em questão de perda de homens e soldados mobilizados, né? As duas grandes batalhas de Napoleão foram Borodino e Waterloo, né? Foram. A Waterloo foi a última e a Borodino foi a decisiva na frente russa. Essa batalha foi a maior das guerras napoleônicas. Teve muitas batalhas decisivas, mas essa, em número de soldados mobilizados, em número de E mortes... as iniciais com vitórias dele, né? Foi a maior. No início dos anos 1800. E o que aconteceu? Napoleão venceu a Batalha de Borodino, mas foi uma vitória de pirro. Porque Napoleão venceu, mas não destruiu de fato o exército russo. Daí o que aconteceu? O exército russo se retirou. E daí Napoleão foi rumo a Moscou. Napoleão finalmente chegou a Moscou, só que o czar, ele se negou a se render. Daí o que ele fez? Ele obrigou toda a população a sair de Moscou, toda a população, e libertou os presos que estavam lá em prisões, libertou os presos e o que aconteceu? Napoleão entrou em Roma, e Roma era uma cidade aberta, não tinha ninguém na cidade. Napoleão queria o imperador para ele se render e não encontrou. Daí o Napoleão lá ficou algum tempo, alguns meses, né? E depois Roma atacou, a Rússia atacou fogo em Moscou. E daí o que aconteceu? Daí o exército de Napoleão ficou lá, não tinha o que fazer, porque o exército russo não tinha sido destruído, não estava lá, tinha sido retirado, o imperador não estava lá para se render, então estava lá o exército e não tinha mais o que fazer e os suprimentos tinham acabado. Daí chegou o inverno, daí o que restou para Napoleão? Teve que voltar para trás. Só que nesse caminho que ele voltou para trás, os cossacos, né, já estavam sabotando as linhas do suprimento. E chegou o inverno. E a França não estava preparada para o inverno, não estava preparada para a falta de suprimento, não tinha roupa de frio. Ou seja, o Império Francês perdeu mais homens nessa volta para a França, nessa retirada, do que no ataque em si. Então aí que foi o grande erro. O clima foi aliado da Rússia. Então, porque apesar da vitória em Borodino, o Império Francês não conseguiu destruir de fato o exército russo. Assim como o clima foi um aliado na Segunda Guerra agora também. Sim, com certeza. O clima também fez a diferença em favor da Rússia, nessa época, agora a União Soviética, né? Sim, só que ao contrário da invasão de Napoleão, que a Rússia foi cedendo território, foi destruindo e cedendo território, na invasão da Segunda Guerra Mundial, na invasão de Hitler contra Stalin na União Soviética, a União Soviética foi resistindo em todos os sentidos, tentando resistir, barrar o avanço, porque sabia que se fizesse a mesma estratégia que a Rússia fez contra Napoleão, podia dar muito ruim, né? Então ela tinha que enfraquecer ao máximo o exército alemão. Tanto é que quando o exército alemão chegou às portas de Moscou, já estava totalmente desgastado. Ou seja, você tem que ter a estratégia até quando você recua. O método. Ou seja, você recua tendo que saber o que você quer com esse recuo. Uhum. Você quer enfraquecer o inimigo. Sim. Você vai recuando, mas você tem que, ao mesmo tempo, sair, se retirar, atacando também, para causar danos ao inimigo. Sim. E até que a Rússia virou a sorte da guerra com Stalingrado. Com a Batalha de Stalingrado, que é outra considerada a batalha mais sangrenta da humanidade, né? De toda a história da humanidade. Toda a história, cerca de 2 milhões de baixas, né? Ela aconteceu de 23 de agosto de 1942 a 2 de fevereiro de 1943. Foram mais de 2 milhões de soldados envolvidos, 1,8 a 2 milhões de mortos, feridos ou capturados. É a batalha mais sangrenta da história. E essa batalha aí foi... Até a Batalha de Stalingrado, a Alemanha estava num processo ofensivo. A partir daí, virou a sorte da guerra, ela passou a se defender.
e se retirar porque, de volta a Berlim. Um porque, processo longo. porque essa batalha foi diferente das outras. Foi casa por casa, né? Porque Casa a a casa. Alemanha estava acostumada a conquistar um país inteiro em questão de dias. Casa a casa, metro a E metro, nessa batalha, homem a homem. e nessa batalha teria que conquistar um edifício, uma casa, demorava semanas para conquistar uma casa. Então era Exatamente. totalmente diferente. Tem um filme russo que mostra essa batalha e é muito bom. Tem livros também. O nome do filme é Stalingrado mesmo. Tem. Então, muito bom. E tem um livro também, Stalingrado, que conta detalhes sobre essa batalha, tudo. Cara, é muito, muito importante, é muito bom o livro. Anthony Beevor. Anthony Beevor. Uhum. Do Anthony Beevor, o autor desse livro. É muito Sim. bom. Uhum. Você já leu esse livro ou não? Não, eu li o da Batalha das Ardenas dele. dele O do também. Stalingrado eu ainda não li, mas está na minha fila. Eu li, é uma lição de história, assim, impressionante. Sim. Tem que ler, porque você parece estar num filme e você se sente dentro da batalha. Então, você sente medo. Você vai lendo, o autor é tão bom e criativo que ele te coloca pelo texto dentro da batalha. E você, como leitor, você tem a sensação de ser um soldado russo, porque aí, nesse caso você torce pela Rússia, né? E você se sente dentro da batalha ao ponto de ter a sensação de medo e querer que a batalha acabe, como se você, soldado, fosse. Olha aqui, o que a leitura produz. Sim. Que viagem, eu estava falando sobre as viagens, os deslocamentos que a leitura produz, né? Que a leitura produz, e a escrita também. Olha o que um livro como esse, o efeito que um livro como esse produz. Sim. E na Batalha de Stalingrado, o que foi humilhante para a Alemanha, que depois que ela perdeu foi assim um efeito dominó, porque quem estava travando lá era o 6º Exército alemão. Para explicar um pouco para a turma aqui, o que é um exército? Um exército é composto por várias divisões. Nessas divisões tem batalhões. Daí batalhões tem regimentos. Então o exército pode ter uma divisão, 2, 3, 4, várias divisões. Isso compõe um exército inteiro. E nesse exército tinha cerca de 200, 300 mil soldados que estavam lutando lá em Stalingrado. Então o exército é como se fosse um exército, é como se fosse a maior, é como se fosse um corpo assim da armada, sabe? E depois tem o que nem tem o soldado, depois tem um regimento de não sei quantas pessoas, depois tem a divisão, depois tem um batalhão, sabe? Divisão, batalhão. Todos esses grupamentos, vamos dizer assim, daí todos esses grupamentos, têm funções. Todos têm função. Daí todos esses grupamentos formam uma divisão e um grupamento de divisões forma um exército. Por isso que era gigantesco, porque era um grupamento assim, um grupo gigante, e daí forma um exército. Então esse exército era o 6º Exército, que não era o único exército, tinha vários exércitos espalhados pela Europa, né? Esse 6º Exército era considerado o mais bem equipado e o mais poderoso, não só da Alemanha, como do mundo. No quesito, assim, de soldados que eram veteranos de outras campanhas. Então, eles eram muito experientes. Os equipamentos deles eram muito bons. Então, devido à experiência, devido aos equipamentos deles, devido às táticas avançadas que eles tinham aprendido, então, o 6º Exército era considerado o melhor do mundo naquele momento. Então isso contribuiu ainda mais para a humilhação, entendeu? Porque o considerado o melhor exército do mundo se rendeu em Stalingrado. Tanto era bom que ele, inclusive, nos primeiros momentos do ataque, primeiros dias, né? Eles arrasaram com Stalingrado. Sim. Tem um escritor, Vassili Grossman, ele teve o privilégio, no sentido, né, de testemunha histórica, de estar em Stalingrado, e depois ele esteve na outra grande batalha, em Kursk. Ele comparou Stalingrado a Pompeia, a destruição de Stalingrado como Pompeia. Então você imagina o nível de destruição de Stalingrado. Estava tudo arrasado mesmo, transformado em pó, assim, pior que muitos terremotos. Sim, inclusive tem uma colina lá chamada Mamaev Kurgan, que é uma colina assim que dá visão sobre a cidade inteira. Então quem dominasse aquela colina teria uma grande vantagem, porque teria visão sobre a cidade inteira, era uma vantagem tática, estratégica sobre a cidade. Nessa colina morreu milhares de pessoas na tentativa, às vezes num dia estava nas mãos dos alemães, no outro dia estava nas mãos dos russos, então morreu muita gente lá.
Dizem que até hoje tem ossadas enterradas lá, porque não encontraram todos os corpos, que é muito corpo. É nessa colina que está aquela grande estátua. Aquela grande, que é uma das maiores estátuas do mundo, a estátua da Mãe Pátria, lá com a espada lá. Inclusive, se um dia, se Deus permitir, se eu conseguir conhecer a Rússia, conhecer Volgogrado, que antes era Stalingrado, hoje é Volgogrado, um dos lugares que eu quero conhecer é essa estátua da Mãe Pátria. Chegar num lugar desse, arrepia, né? Arrepia, não, eu vou ficar arrepiado, cara. Chegar lá, pode cair lágrimas. Um lugar assim que aconteceu a maior batalha do mundo, mas a gente chega assim, tem a estátua lá representando. Sentido histórico Eu vou sentir uma energia lá incrível. O Guzmão aqui mandou no WhatsApp, o Tchaikovsky compôs uma música que conta a história do fim do exército de Napoleão, de quando o inverno derrotou o exército, como você contou. O nome da música é 1812 Overture. Eu não sabia, não. Sabia? Não. Tchaikovsky. Mas... beleza. Não, a música é rapidinho. É rápida a música. Depois vamos ver, não sabia. O Tchaikovsky, você conhecia o Tchaikovsky? Sim, é um grande... vamos ver essa música aí depois. Que é um momento tão um dos grandes da música. Sim. E também, além de Stalingrado, teve outra grande batalha aí, né, Araújo? Kursk. E Kursk, lembrando que Kursk foi em 1943 e foi a última grande ofensiva. Na verdade, foi a última ofensiva do exército alemão na frente oriental. Olha, o Hitler queria com Kursk compensar a derrota Ele queria vingar. Vingar também. E compensar a derrota de Stalingrado meses antes, porque ele achava que uma vitória em Kursk podia colocá-lo na ofensiva novamente. Uhum. E ele veio com toda a força, novamente. Sim. Aí, a Kursk, algumas considerações sobre essa grande batalha. Ela teve... As forças soviéticas lançaram cerca de 20 mil toneladas de bombas nessa batalha, 4 vezes mais do que na Batalha de Moscou e 2,5 vezes mais do que em Stalingrado. Caramba. Você tem ideia? O Guzmão colocou aqui, a estátua da Mãe Pátria. Essa estátua da Mãe Pátria. Cara, é gigante, pra você ver, ó o tamanho da pessoinha, como fica perto dela. Stalingrado. Caramba, é muito grande essa estátua. Uma das maiores do mundo. Ela é maior que a do Cristo Redentor. Maior. É impressionante. Então, nessa colina aí, cara, morreu muita gente, aconteceu várias coisas aí. E dizem que tem até corpos ainda enterrados aí nessa colina. Uma corpos que não foram. Dá uma visão. Ossadas, né? De corpos que ainda não foram encontrados. Uma visão geral estratégica mesmo. Sim. Uma posição. Cara, se um dia eu conseguir ir para Volgogrado, eu vou querer ir nessa estátua aí. O que eu achei intrigante, interessante também, é que nem o Anthony Beevor, que escreveu também sobre a Segunda Guerra, é um dos grandes historiadores de guerras. Ele tem livros sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra. É um grande historiador. É intrigante como é incerto o número de perdas. Porque tem várias fontes, né? Várias fontes e várias... Sim, você sabe que morreu muita gente. Exatamente. Sabe que morreu milhares, mas não tem o exato. Morreu centenas e milhares. Aí, Kursk fala em 900 mil a 2,3 milhões. Aí eu encontrei, eles falam, os números mais aproximados são em batalhas. Por exemplo, a Batalha de Kursk, ela também é composta de várias batalhas, né? Tanto é que a maior batalha de tanques ocorreu na região de Prokhorovka. Prokhorovka, exatamente. Ali que foi um embate de tanques, foi naquela região. Kursk, inclusive, entrou para a história como a maior batalha de tanques, né? E Prokhorovka Só que é o seguinte, a Kursk é a cidade, né? Só que não teve a batalha na cidade, teve a batalha nos arredores, porque os alemães estavam tentando cercar o movimento de pinça, entendeu? Então não teve a batalha propriamente em Kursk, teve nos arredores. E lembrando também que essa operação ela foi adiada, porque a Alemanha estava esperando chegar os novos tanques. Fica só uma data, ela começou em 5 de julho de 1943. Uhum. Olha, então ela começou atrasada. Porque é o seguinte, o Manstein, que era o comandante alemão na batalha, ele queria começar rápido, porque ele sabia que a Rússia já estava se preparando, a Rússia já sabia por meio de informações, de espionagem, né, que o ataque ia ser lá. Então, olha como o trauma de Stalingrado era recente.
foi em fevereiro de 43. Então Então eles já era- estavam no trauma Sim. ainda de Stalingrado. Então, não, era do lado, assim, ficou muito perto. E o Manstein, ele sabia que a Rússia estava se preparando as defesas, então ele sabia que tem que atacar o mais rápido possível, né? Senão as defesas iam ficar muito forte. Só que a Alemanha, ela tinha muita confiança nos seus novos tanques. Inclusive o Tiger. O tanque Tiger 1, que tecnicamente ele era superior aos tanques russos, só que ele tinha um problema. Como ele era muito potente, ele tinha vários problemas, assim, É que assim, o tanque alemão era assim, né? Ele era muito bom, muito potente, só que tinha vários problemas mecânicos. E era difícil produzir. Já o tanque russo, ele era mais equilibrado, ele era muito bom, ele era fácil de produzir e era fácil de ter manutenção. E havia a logística da distância também. Então, né? tem a logística também, então tinha esse equilíbrio que dava vantagem ao exército russo. Mas, por exemplo, o Tiger, ele conseguia bater um tanque russo a quilômetros de distância. Para bater um Tiger precisava de uns 5, 6, até 10 tanques russos. Só que como tinha muito tanque russo, não adiantava o Tiger ter essa superioridade técnica. Porque tinha muito tanque russo, então vinha aqueles enxame. Tanto é que na Batalha de Prokhorovka, o que a Rússia fez, né? Como o Tiger era superior a longa distância, a Rússia não travou batalha a longa distância. A Rússia tentou encurtar o máximo possível os embates. Então tinha o tanque aqui e os tanques russos foram para cima. Teve até caso assim de tanque se chocar contra o Tiger num negócio suicida, sabe? Chocar assim e explodir os dois tanques. Então teve aquele enxame de tanque T-34 avançando contra os Tiger e daí os Tiger perderam a vantagem, que era de longa distância. Você vê como que era o bagulho. Era muito louco, imagine. Não, imagine um tanque se chocando contra o outro, como se fosse uma batida de carro. Pá! Explode os dois. Chegou nesse nível. Chegou uma coisa assim, tudo ou nada, Uma entendeu? atitude kamikaze. Aí kamikaze. do tanque Teve menor. vários casos assim. E esse atraso na batalha que o general alemão queria que fosse em maio e o Hitler atrasou o início Uhum. dessa campanha de Kursk, isso favoreceu os russos. Favoreceu porque eles fortaleceram as defesas, né? Tiveram mais tempo. De fazer as linhas de defesas, que consistiam em abertura de trincheiras e grandes valetas para conter a passagem dos tanques, Sim. os tanques inimigos. Então, tinham várias linhas de defesa assim. E a distância é muito 300 quilômetros a defesa de distância. E era o seguinte, tinha uma defesa assim, você sofria para passar por uma linha de defesa e você tinha perdas. Daí você tinha que passar uma segunda linha de defesa que era mais forte. Depois você tem que passar por uma outra linha de defesa que era mais forte que essa anterior. Então imagina, até você chegar ao seu objetivo, cara, você precisava de muito equipamento, muito soldado que a Alemanha não tinha naquele momento da guerra. Você imaginou o quanto envolve uma batalha? Quantos detalhes? E lembrando também que na batalha de Kursk, e os tanques aí, então esse aí é o T-34. Esse daqui, ó. Esse aqui é o T-34. Inclusive se eu não me engano, é o segundo tanque mais produzido da história. Depois ele vai perder para outro tanque lá dos anos 60, mas foi muito produzido. E se o Guzmão colocar... russo, qual que era o nome dele, o tanque russo? T-34. Daí se o Guzmão puder escrever, coloca aí, Guzmão, tanque Tiger. Tiger, né, que escreve. Tiger. Viu? Então quantos detalhes, Tiger, o equipamento é só um dos é o tanque Tiger. Ele era considerado o tanque mais temido da Segunda Guerra Mundial, tanto por russos como por britânicos, tamanho americanos. E alcance do tiro. Ele tinha uma blindagem muito potente, um canhão muito potente. Só que é o seguinte, ele era difícil de produzir e tinha problema técnico, porque ele era sofisticado, sabe? Então, tudo que é muito sofisticado, muito tecnológico, tende a ser mais fácil ter problema também, né? Então era muito difícil a manutenção, era muito difícil produzir. Então, enquanto, por exemplo, a Alemanha produzia um tanque Tiger, a Rússia produzia 20, 30 T-34. E um tanque desse mas é muito para bonito. Encalhar na lama e nos buracos? Tinha problema. E outra coisa, você vê a blindagem dele que é reta, isso facilita para ele ser atingido pelos armamentos antitanque. Porque a energia vai certinha a energia foca totalmente na blindagem.
Já o tanque T-34, se o Guzmão puder voltar lá, ó, o tanque T-34, o T-34. Você vê ó, que a blindagem dele é inclinada, ó. Ah, é verdade. Então, inclinada, quando o projeto atinge, ele tem mais chance de ricochetear, de desviar. E desviar. Porque é mais difícil entrar. Ou seja, com a blindagem reta, ela tem uma espessura. Quando a blindagem inclina, a espessura aumenta. O ponto fraco dos tanques, independentemente do tipo, do modelo deles, são... É a traseira. Onde fica onde ficam a munição. Lagarta, né, ali. Também, é um ponto fraco. Também. Mas a traseira é um ponto fraco. Porque é onde fica os tanques de gasolina e as munições. Mas só que é o seguinte, numa guerra eu jamais ficaria dentro de um tanque. Porque era um alvo primário, né? E para escapar lá era muito difícil. Ia ser morrer queimado, ia ser morrer da pior maneira possível. Eu já vi em filme o tanque, quando um tanque vê um tanque contra o tanque. Uhum. É uma hora incrível, né? No sentido trágico. É um momento de tensão. Um vai atirar no outro, tanque contra tanque. E quando atinge, não tem como escapar. E vamos supor que o tanque vai explodir e você consiga escapar. Como já aconteceu também em Kursk. A turma saía, primeiro, quem sai primeiro é o comandante, né? Então, se você é um motorista ou se você é outro da tripulação, você não sai primeiro. E se mesmo você sair, você é alvejado por tiro. Então, fica uma coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você ficar no tanque, você vai morrer. Se você sair, você pode morrer também com tiro. Isso se você tiver sorte. Porque as guerras mostram muitos soldados mortos na saída do tanque. Sim. Porque geralmente, se um tanque atingir pro projeto, ele explode, né? Dependendo de onde atingir, né? Explode e daí já era, morre todo mundo queimado. Então é uma morte terrível. Então, com todo esse contexto, você já percebeu quanto uma batalha envolve? Tem que ter o equipamento, tem que ter a operação do equipamento, ou seja, pessoas treinadas, tem que ter a sensibilidade, o conhecimento do quanto esse equipamento alcança no sentido de destruir o inimigo, frente a que equipamento que tem o inimigo, ou seja, você tem que saber o que você vai enfrentar, o terreno onde você vai operar e também o efeito que você vai produzir e o quanto o inimigo pode te destruir também. Sim. Parece um jogo de xadrez, né? Com certeza. Parece um jogo de xadrez pela complexidade. Estou comparando com o jogo de xadrez, assim, é pela complexidade. Muitos fatores, né? Inclusive também... E o clima. O clima que é também um imponderável e que pode favorecer você ou o inimigo. Inclusive, na Batalha de Kursk, teve um dia lá que teve o maior número de perdas aéreas em um único dia em toda a guerra. Se pegasse um único dia, teve o maior número de perdas aéreas, porque também foi uma batalha aérea, né? Foi, uma batalha aérea também. Então, batalha de tanques teve grandes perdas em um único dia em toda a guerra. Então, você vê como uma batalha assim foi muito louca, né? Olha, tem um outro número aqui, aquilo que eu te falei. Para pegar números totais é difícil, mas eles compartimentam. Olha, 30 das 70 divisões alemãs na área de Kursk foram destruídas, totalizando, isso equivale a 10 mil perdas alemãs ao dia. Outras perdas aqui. A ofensiva tem uma batalha que tiveram várias batalhas, porque no caso de Kursk teve várias frentes, né? Sim. Algumas frentes. Kursk foi assim, ó. Kursk, porque os alemães estavam querendo cercar aquela região, aquela saliência, né? Então tinha uma força que estava vindo pelo sul, uma força que estava vindo pelo norte. Só que a força que estava vindo pelo norte não conseguia penetrar. E a do sul também, assim, a do sul teve mais êxito na hora da penetração, só que parou num certo momento também. Então teve essas duas frentes. Ofensiva de Belgorod e Kharkov. Mais de 250 mil homens mortos e 170 mil no saliente de Kursk. Esses aqui são números de baixas alemãs. Isso é muita gente. Que é difícil. Se você levar em conta que as baixas russas foram muito maiores, eu lembro de ter estimativas de total, as baixas russas, eu lembro de 3 vezes mais. 3 vezes mais em comparação com as alemãs. E se você pegar o mapa, assim, o período de toda a guerra, pega a frente russa, desde quando ela começou, até o final, lá quando a Alemanha perdeu em 45.
as tropas alemãs que estavam na frente russa, mesmo em 45, eram, acho que quase 4 ou 5 vezes maiores que as tropas alemãs que estavam na frente ocidental, lutando contra os aliados lá na França e na frente do norte da Itália. Pegasse a frente do norte da Itália com a frente ocidental, juntasse essas tropas, as tropas alemãs que estavam na frente russa, ainda eram 3 ou 4 até 5 vezes maiores. Você vê como a frente russa estava totalmente, a Alemanha está totalmente focada ali, né? Só lembrar Mesmo no final de 45. E lembrar uma outra dificuldade dos alemães em Kursk. Eles precisaram deslocar, o Hitler precisou deslocar a tropa que ele poderia empregar em Kursk. Ele precisou deslocar para a Sicília, porque a campanha da Sicília, com o comando lá do Patton, já estava em andamento e precisava de reforço. Teve mais essa dificuldade. Pro desespero do Munster, né, que queria continuar a Batalha de Kursk, queria continuar a ofensiva. Daí o alto comando chegou lá, não, você tem os Tank Tiger, não, você não vai mais usar, vamos pegar esses seus Tank Tiger, que você achou que ia usar na ofensiva de Kursk, vamos tirar de você e levar lá para Sicília. Então aí acabou a graça para você. Imagina o desespero do Munster, você falou, acabou então, fodeu, já era. Existe uma outra história também, uma outra avaliação que favorecia, nessa época, os russos. O Stalin delegava aos seus generais autonomia de comando e de ação tática e de estratégia. Sim. Enquanto que, no lado alemão, o Hitler centralizava muito as decisões, contrariando muitas vezes, na maior parte das vezes, os generais dele. Porque isso demandava tempo, né? Porque os russos, eles podiam tomar, os generais, eles podiam tomar a decisão final ali, na hora. Então isso era uma vantagem porque não perdia tempo. Agora na Alemanha não, devia pedir autorização ao Hitler. Imagina o tempo, às vezes demorava, queria, tipo, isso qualquer coisa. Tipo, eu quero movimentar meu exército daqui para cá, pro norte. Tem que ter autorização do Hitler. Daí até falar com o Hitler demorava 3, 4 dias. Aí, cara, 3, 4 dias acabou. Entendeu? Acabou a guerra. Isso mostra que em toda grande máquina, como é uma máquina militar, por exemplo, a centralização de decisões, ela pode também trazer dificuldades. Sim, de operação. Como aconteceu na Normandia. Exatamente. Quando os aliados chegaram lá no dia D na Normandia, os tanques estavam na Holanda, que acharam que o desembarque ia ser lá. Daí o general que estava comandando aqui pediu autorização para transportar rápido aqui, só que como houve essa demora, quando ele transportou, depois de alguns dias, os aliados já tinham se consolidado na praia. Então já era tarde demais. E falando aqui... Por falar na Normandia, teve uma outra grande batalha decisiva também, as Ardenas. Essa você conhece também. Vamos deixar essa batalha para a próxima, porque já deu nosso tempo. Então, fica para o próximo. Vamos deixar para a próxima. A gente já sabia que o número de batalhas é grande. Não, é muito grande. Vamos deixar para o próximo episódio. Exatamente. Eu previ para você que terá um outro episódio. Não, com certeza não. Vamos voltar aqui, ó. Quando o próximo episódio... norte da África, hein? Puxa, nossa, vida, não. Os comandos atacam Não, é tanta Rommel. coisa. Se a gente falar disso, é coisa assim para vários episódios. Isso porque nós só estamos na Segunda Guerra. Isso, não, imagina as outras. Se outras. você voltar para a Primeira Guerra... Quer falar considerações finais aí? Palavras finais para a gente encerrar aqui? Claro. Olha, espero que você tenha gostado do tema. Infelizmente, tragicamente, as guerras movem a história humana. Nós estamos travando, eu digo a humanidade, né? Estamos travando guerras também hoje, como a guerra na Ucrânia, que é uma guerra por procuração. Estados Unidos procurando atingir a China e a Rússia e usando a Ucrânia como fantoche, como campo de batalha, como bucha de canhão. E Estados Unidos, usando a OTAN, está lá. E uma guerra perdida já, inclusive, e continuam insistindo. E temos aí também infelizmente, tragicamente, eu repito, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E essa guerra também vai ficar na história como uma grande batalha. Isso aí, com certeza. Grande batalha do Irã. Do Irã
defendendo a sua soberania. Sim. Então, Muito obrigado, Araújo, pela presença, por esse episódio, por esse programa aqui. Programa número 66. Se no terceiro ou quarto episódio eu falei assim que o Pensa Comigo ia ter 1000 episódios. 1000. E estamos rumo aos 1000 episódios. A gente começo chega a lá. acreditar. Estamos no episódio 66, rumo aos 1000. Eu acredito. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Guzmão, aqui, a toda a equipe técnica. Obrigado, Araújo, aqui pelo programa. E até o próximo episódio. Pense Comigo, na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Valeu, pessoal. Muito obrigado.